Agora tá ok. Acho que tá gravando, né? Eu acho que sim, né? Agora tá gravando. Pronto. Então vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui à questão, então nós temos operários, outra grandeza que nós temos horas, aí nós temos dias, e nós temos metros, certo? Minha letra não é tão bonita, mas dá para entender. Então nós temos 20 operários trabalhando 8 horas por dia, durante 18 dias, fazem quantos metros? 300, certo? O primeiro passo é descrever isso aqui. Agora ele quer saber em quanto tempo. Quanto tempo eu vou chamar aqui de X, uma turma de 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, vai construir 225 metros. Tá? Então o primeiro passo é fazer isso aqui, tá, pessoal? Agora o que acontece? Nós temos aqui quatro grandezas, que são operários, horas, dias e metros. Agora a gente fixa aqui tem a variável x e compara com todas as demais. Sempre assim quando for grandeza composta. Então, por exemplo, comparando operários com dias. Se eu aumentar a quantidade de operários, a quantidade de dias vai acontecer o quê? Aumentei a quantidade de operários, a Vai quantidade de dias cair. vai cair, vai diminuir. Então, elas são, a gente diz que são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de horas, também a quantidade de dias vai diminuir, correto? E se eu diminuo a quantidade de dias, o que acontece com a quantidade de muros, de metros? Vai diminuir também. E também. Então, o que acontece? Ó, então, nós temos duas setinhas para baixo e duas para cima. Então, na hora de montar, a gente tem que inverter essas duas aqui, ó, tá vendo? Ó? Essas duas ficar de acordo com essas. Então, o que eu faço? Eu pego 18 sobre x e vou escrever como produto das demais, só que invertendo essas, ó. Vai ficar 16 sobre 20, aí vezes 9 sobre 8, vezes 300 sobre 225. Beleza? Aí eu volto, ó, 18 sobre x. Aí eu faço esses produtos aqui no numerador, 16 vezes 9 vezes 300. Já fiz a conta aqui, dá 43.200, para não perder tempo. E aqui eu vou fazer 20 vezes 8 vezes 225. Também já fiz, deu 36 mil. Então nós temos agora essa igualdade aqui, pessoal. O que a gente faz? Ó, produto dos extremos vezes produto dos meios. Então 43.200 vezes x. Então vai dar 43.200x. E aqui o 18 vezes o 36 mil, que eu também já fiz, deu 648 mil. Então, como esse cara aqui, esse 43.200, está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, x vai ser igual a 648 mil, dividido por quanto? 43.200, beleza? Aí, como tem zero aqui, eu posso cancelar esse zero e o zero aqui embaixo, ó. Então, ficou 6.480 por 432. Já fiz a conta, isso aqui vai dar 15, tá? X é igual a 15. Então, ou seja, com essa configuração aí, vai demorar quanto tempo? Vai demorar 15 dias para fazer esses 225 metros de muro. Ok, pessoal? Então, é uma regra de três composta sempre dessa forma. Sempre fixando a variável que eu tenho o x e comparando com as demais. Tranquilo? Aí agora vamos fazer aqui algumas expressões aritméticas, né? Algumas contas com algumas expressões aritméticas. A primeira delas, tranquilo, nós temos aqui 10 menos 5 mais menos 10. Uma operação desta, basta você fazer o jogo de sinal aqui, ó. Então, vai ficar 10
menos com menos, mais 5, mais com menos, menos 10. Então, ou seja, eu tenho 10 mais 5, 15. 15 menos 10, quanto é que dá? Dá 5. Então, essa é a resposta dessa expressão numérica. Outra que a pessoa tem que ter um cuidado aqui são com essas potências, tá, pessoal? Nada de fazer logo o jogo de sinal, ó, menos com menos mais, nada disso, tá? O que a gente faz primeiro? Primeiro resolve a potência. Lembrando que nós temos um quadrado, menos 5 ao quadrado. Toda vez que o número é negativo e elevou ao quadrado, ele fica positivo, tá? Então, na realidade, você vai ter o que, ó? 5 menos, abre parênteses. O que vai ser menos 5 ao quadrado? Vai ser mais 25. Por quê? Porque é o menos 5 vezes o menos 5. Aí quando eu faço menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Aqui repete esse mais. Agora eu tenho uma potência negativa elevada a um expoente ímpar. Então esse menos aqui vai continuar menos. Quantas vezes? 3 vezes, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então menos 8. Tá? Então, ficou negativo. Agora é fazer igual ao anterior, só fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos, vai ficar 5 menos 25, e mais com menos vai dar menos 8. Aqui vai dar quanto? Ó, 5 menos 25 vai dar, eu tenho 5 e tenho 25. Aqui é um débito e crédito, tá, galera? Pensa assim, eu tenho 5 e devo 25. Estou devendo quanto? Devendo 20, então menos 20. Menos 8. Agora aqui nada de jogo de sinal, tá? Aqui são duas dívidas. Eu devo R$20 e devo R$8. Estou devendo quanto? 28. Então, menos 28. Tudo bem? Aí vamos ver uma próxima agora que envolve raízes. A primeira raiz que aparece é a raiz quadrada de 100. O que é a raiz quadrada de 100? É procurar um número que multiplicado com ele mesmo dá 100. Que número vai ser então? 10. Aí menos. Agora nós temos uma raiz quarta de 81, pessoal. O que é a raiz quarta de 81? É procurarmos um número que multiplicados 4 vezes dá 81. Aí uma maneira prática de você tentar fazer é fatorar, apelar para fatoração. O que é isso, professor? Eu pego 81, ó, e divido pelos fatores primos. 81, como é primo, ele não dá por 2, ele dá por 3. Quanto é 81 por 3? Isso aqui vai dar 27. Aí por 3 de novo, vai dar 9. Por 3, 3. Por 3 vai dar 1. Então a fatoração que para. Quantos 3 nós temos? 1, 2, 3, 4. 4. Então 3 é elevado a 4. E aí, como é a raiz quarta, ó, então fica a raiz quarta de 3 elevado a 4. 4 é que eu posso cancelar com 4. Dá quanto então? 3. Ou seja, a raiz quarta de 81 é 3. Então vai ficar 3. Aí mais 2 vezes. Aqui nós temos 1/3 elevado a menos 2, tá, galera? Um expoente negativo. Toda vez que o expoente é negativo, o que a gente faz com essa base? Invertemos a base. E invertemos o sinal aqui, ó. Então, invertendo aqui, 1 sobre 3 vai ficar 3 sobre 1. Então, 3 sobre 1 elevado a 2. Vai ficar 10 menos 3 mais 2 vezes. Aí eu resolvo normal. O que é 3 sobre 1? O 1 aqui embaixo pode até sumir, não tem problema. Vai ficar só o 3. 3 ao quadrado vai dar 3 vezes 3, que vai dar 9. Agora aqui um cuidado, ó, resolver. Aqui até que nem tanto, né? Resolvemos primeiro essa multiplicação aqui, ó. Então vai ficar 10 menos 3 mais 2 vezes 9, que dá 18. Agora ficou operações de soma e subtração. 10 menos 3 vai dar 7. Então 7 mais 18 vai dar quanto? 25, resultado dessa expressão numérica aí. Pessoal, a letra está dando para entender? Tá bom, professor. É porque não tem muita praticidade aí ainda, mas Boa. ajuda bastante, né?
Depois, se tiver alguma dúvida, reveja de novo lá, tal, mas eu acredito que tá ficando bom. Tá bom, tá ótimo. Outra expressão aqui, pessoal, que a gente tem que ter um cuidado, ó, uma expressão dessa. O que a gente resolve primeiro nessa expressão? Né? É até questões que às vezes pode dar duas respostas, mas tem uma resposta correta só. Primeiro é resolver os parênteses, que é 2 mais 3, que dá quanto? 5, né? Então vai ficar 80 dividido por 2 vezes, aí 3 mais 2, 5. Agora nós temos duas operações, pessoal. Uma divisão e uma multiplicação. Qual que eu resolvo primeiro? Divisão. Aí a que vem primeiro, tá? Quando tem divisão e multiplicação, é a que vem logo de cara. Então, vou pegar 80 dividido por 2. Dá quanto? 40. Então, vai ficar 40 vezes 5. Dá quanto, pessoal? 200. Se eu resolver isso aqui, ó, 2 vezes 5, dava 10. 80 por 10 dava 8. Estaria certo? Não, né? Não. Então, porque você tem que obedecer a ordem, a hierarquia das operações, tá? Mesma coisa que quando tiver parênteses, colchetes e chaves, tá? O que a gente resolve primeiro? Primeiro os parênteses, depois colchetes, depois chaves, tá? E o restante vai repetindo. Então, aqui vai ficar como? Ó, 3 menos, abre chaves. Chaves é um negócio ruim de fazer, né? 2. Aqui eu vou resolver esse parênteses. Ó, 12 menos 15. Eu tenho 12 e devo 15. Estou devendo quanto, pessoal? Menos 3, não é isso? Só que vai ter esse mais aqui, ó. Mais com menos, no final das contas, vai dar menos 3. Já posso fazer direto isso aqui. Aí, menos, abre colchetes, 5, mais. Aqui é a mesma conta aqui do parênteses, ó. Menos 4 mais 1. Devo 4, pago 1. Estou devendo quanto? 3, né? Então, menos 3. Então, como aqui tinha esse mais, né? Poderia ter feito direto, acabei vacilando aqui, mas vamos colocar menos 3 mais o 5. Ou faltou fechar aqui o colchete, né? Colchete aqui, chave. Pronto, beleza. Volta aqui de novo, ó. 3 menos. E amigo, Chave. amigo, tá morrendo de saudade de você. 2 menos 3 menos. Aqui, pessoal, eu vou fazer essa conta aqui dentro, ó. 5, aqui mais com menos vai dar menos. Na realidade, vai ficar 5 menos 3, que vai dar quanto? 2, né? Vou ainda fechar aqui, tá? Vai ficar 2, mais quem lá? Mais 5. Então, isso vai ficar 3 menos chaves, 2 menos 3. Quanto é 2 mais 5? 7, tá? Vai ficar menos 7. Finalmente. Professor, Oi. esse mais 5 não tá fora do colchete? Tá, mas eu fechei aqui. Ele tá depois das chaves. Ah, é que na realidade aqui. O senhor vai eliminar primeiro do parênteses e do colchete. Ficava Tá aqui fora. aqui ficava um colchete aqui, ó, ainda, né? Isso. Mas não vai. E aqui já tá vendo aí a diferença, pessoal? Então aqui, ó. Então cuidado. Então ficaria 3 menos 2 menos 3. Agora menos quanto aqui? Menos 2 mais 5, beleza? Acho que agora ficou certo, né? Aí o que que acontece? Agora vamos aqui dentro dos colchetes, das chaves aqui. O que que vai acontecer? Ó, 3 menos... Vamos, essas contas vai dar o quê? Aqui eu tenho 2 menos 2. Quanto é que dá, pessoal? Posso cancelar esse 2 com 2 porque dá 0. Aí sobrou menos 3 mais 5. Que dá quanto? 2. Então, na realidade, agora sobrou o quê? Ó, 3. Aqui, como aqui é mais, né? Menos com mais vai dar menos. 3 menos 2. Vai dar quanto? Vai dar 1. Então, a colega tem razão aí, tá? A gente acabou esquecendo aqui, na hora que eu fiz essa conta, né? 5 menos 3 aqui deu 2.
Só que ainda tinha que fechar aqui o colchete por causa desse menos aqui fora, ó. E o mais aqui, por causa das chaves aqui, tá, pessoal? Vou fazer essas operações, tem que ter um cuidado, tá? Tô tranquilo. Tendo esse cuidado aí, fazendo com calma, consegue fazer. Então, essas operações que tem parênteses, colchetes e chaves, obedece primeiro essa ordem, tá? Parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. E aí tem um cuidado aí de fazer o jogo de sinal ou débito e crédito, né? Podemos avançar? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo até professor. agora, professor. Pode Tranquilo? ir. Tá dando pra Tranquilo. entender? Tranquilo. Professor, Continua é, falando assim sobre dinheiro, que todo mundo vai entender. Quando fala com dinheiro, né? Com certeza. Geralmente, quando é débito e crédito, eu gosto muito de falar dinheiro, né? Eu comprei tanto, eu devo tanto em uma venda e aí eu vou lá e com tanto e fico devendo tanto, né? Porque a vida da gente é tanta dívida que... né, pessoal? Mas Não quer enfim, perder nenhum real. vamos trabalhar e seguir em frente, né? ô professor, se possível, você resolve a letra E da questão 16 da primeira lista, por gentileza, que eu fiquei meio perdido nela. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar essas que eu tenho aqui, sobrando no final, a gente pode voltar lá e eu dar uma palhinha como é que é mais ou menos, tal, pode ser? Beleza? Obrigado. Pega aqui em frente aqui, porque tem mais questões aqui, eu acredito que elas são de suma importância para vocês verem. Bom, pessoal, agora umas que envolvem funções, tá legal? Então, essa terceira questão aqui, ela diz o seguinte, é uma que tem até parecida na lista lá, não sei se eu pedi ou não. Você tem uma função f de x é igual a x ao quadrado mais b, onde a variável aqui é x, certo? É uma função quadrática, ou seja, de segundo grau. A e b aqui são o quê? A e b são números reais, tá? São números do conjunto dos números reais. O que são números reais? Números reais, assim, são todos os números que a gente consegue imaginar, tá? Então, lá Professor, seu microfone está falhando, é impressão minha. não Tá sei. falhando não. Tá Pra não? mim não tá falhando não. Deve ser a internet dele. Tá falhando, não. Talvez seja a sua internet aí. Verifique aí, por favor. Então, o que que acontece aqui, pessoal? O f de 1 vale quanto? 5. E o f de 3 vale quanto? 29. Então, com base nessas informações, eu quero saber o valor de A e de B, tranquilo? Aí, o que que eu faço? Ó? Primeiro, o f de 1. O que que é o f de 1, pessoal, em uma função? É eu substituir o x por 1. Então, vai ficar A vezes 1 ao quadrado mais B. A vezes 1 ao quadrado mais B. E ele está dizendo que isso vai dar quanto? Isso tem que dar 5. Agora, o que é o f de 3? O f de 3 é eu substituir na função o x pelo 3. Ó. Então, vai ficar A vezes 3 ao quadrado mais B igual a 5. Então, voltando aqui na de cima, nós temos 1 ao quadrado que dá 1, então vai ficar A mais B. F de 3 é 29, professor. Opa, é 29, né? Desculpa aqui. Então, aqui, pessoal, voltando aqui, vai ficar que A mais B vale quanto? Vale 5. E aqui, 3 ao quadrado, 9A mais B vale quanto? Como a colega observou, 29, tá, pessoal? Então, o que que nós temos aqui agora? Nós temos o que a gente chama de um sistema, tá? Um sistema linear, onde as variáveis agora são o A e o B. Quais são os dois números que somados dá 5, e quando eu faço 9 vezes A mais B, dá 29. Existem várias maneiras de resolver um sistema linear, tá, pessoal? A gente pode isolar uma variável e substituir na outra equação, ou pode, uma maneira prática, já que aqui tem B e B, tá vendo? Ó? B e B, uma maneira prática seria subtrair as duas equações. Fazendo aqui o seguinte, subtraindo uma da outra. Ó. Que quando eu subtraio, fica B menos B, que dá quanto? Dá 0. Então, vai ficar o seguinte, ó, 9A menos A, eu teria 8A. B menos B daria 0. E 29 menos 5 daria quanto?
24. Então, enquanto que 8A é 24. O que eu faço com esse 8 que está multiplicando? Passa dividindo. Então, o A vai ser igual a 24 dividido por 8. Quanto é que dá, então? 3. 3. Então, já achamos o valor de A, tá vendo? Ó? O A vale 3. Como é que eu acho o B? Eu volto aqui em nenhuma das duas equações. Qual que é a melhor? A de cima ou a de baixo? A de cima, né? Que me diz o quê? Que A mais B é igual a 5. Mas quem é o A? É 3. Então implica aqui dizer o seguinte, ó, que 3 mais B é igual a 5. Como esse 3 está do lado de cá e é positivo, passa negativo. Então B vai ser quanto? 5 menos 3, que dá igual a quanto? 2. Então, ou seja, achamos os valores de A e B. Então, o A vale 3 e o B vale 2, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer assim o sistema, se dá, né? Se for vantajoso fazer por uma subtração e eliminando a variável, pode fazer. Professor, geralmente eu multiplico o mais simples ali por menos 1, que dá no mesmo, né, na Dá no verdade. mesmo, você pode multiplicar por menos 1, né, a equação de cima, não vai alterar nada, porque na realidade o que acontece? Eu quero fazer com que esse B, o oposto dele, para quando eu subtrair, foi o que eu fiz aqui, na realidade esse menos seria o que você fez aí, ó, multiplicar por menos 1 a de cima. E aí facilitaria, tá? Então é uma maneira aí de resolver esse sistema. Aí por substituição também sairia, tá, pessoal? O que seria por substituição? Isolar uma letra e aí substituir na outra equação. Depois vocês dão uma olhada. Substituir seria, por exemplo, isolar o A. Quem seria o A? O A seria igual a 5 menos B. Então agora no lugar desse A eu colocaria 5 menos B. Ficaria uma equação que dependeria só de B. Acharia o B. Tranquilo? Então é uma maneira de resolver. Bom, vamos prosseguir aqui com outras funções. Agora, analisando o domínio de algumas funções. Então ele pede para você achar o domínio das seguintes funções. Dessa função do item A, do item B, do item C e do item D. O que é o domínio de uma função? O domínio de uma função é determinar os valores de x que podem ser substituídos ou que satisfazem lá a função. Nesse primeiro caso aqui, pessoal, nós temos uma função quadrática. Então, o que a gente deve imaginar? Quais são os valores de x que eu posso substituir nessa função quadrática? Será que existe algum impedimento aí? Não. Não, né? Quando não tem nenhum impedimento, a gente diz que o domínio, a gente chama de D, é o conjunto dos números reais todo. Ou seja, qualquer valor de x que eu substituir aqui, ó, eu sempre vou ter uma conta. É zero, número negativo, seja o que for. Então, o domínio é todo R. Agora, já o item B, aqui já tem um problema. Qual é o problema? Indeterminação. Isso, o problema é na parte de baixo, porque se fosse só o 2x, imaginando só o 2x, poderia ser qualquer valor. Mas aqui embaixo, não existe a divisão por quanto, quando é uma fração. A divisão por zero, ela não é determinada, né? Só no cálculo lá que vocês vão trabalhar com alguma coisa desse tipo aí, mas por enquanto é indeterminada. Então, ou seja, esse 2 mais x, ó, esse 2 mais x tem que ser diferente de zero. E aí o que é que nós temos aqui, pessoal? Que nós temos uma inequação. O que é uma inequação? Quando você tem o outro sinal que não é igual, mas resolve de maneira parecida a uma equação. Basta pegar esse 2 que está mais e passar para lá menos, certo? Então, vou tirar aqui que x tem que ser diferente de quem? De menos 2. Ou seja, porque se for 2 aqui, ó, menos 2, 2 menos 2 vai dar 0. Entendeu? Então, neste caso, qual é o domínio dessa função? O domínio vai ser um conjunto formado por todos os valores de x pertencentes aos reais, mas tais que acontece o quê? X diferente de menos 2. Menos 2. Entendeu? Então, toda vez que tem uma fração, tem que ter um cuidado. O denominador não pode ser 0. Tudo bem? Bom, agora no item C aqui, pessoal, nós temos uma raiz quadrada, tá vendo? Ó? E aqui dentro nós temos 2x menos 3. Aí a pergunta é, será que esse x pode assumir qualquer valor dentro desta raiz?
Não. Não. Porque nós sabemos que não existe raiz quadrada de quem? Por exemplo, se eu pegar a raiz quadrada de 9, quanto é? 3. 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Mas se eu pegar a raiz quadrada de menos 9, Cai no complexo. aí cai no complexo, né? Que não é nosso ambiente, está nas funções reais, não é nosso ambiente aqui. Então, ou seja, dentro da raiz não pode ser um número negativo, mas pode ser zero, não tem problema. Então, o que eu faço? Ó? O 2x menos 3 tem que ser um cara maior ou até igual a zero, tá? Só não pode ser menor que zero. Aí, mais uma vez, eu tenho o quê? Uma inequação. Como é que eu resolvo ela? Normalmente, eu passo esse menos 3 para o lado de cá. Então, vou ter que 2x é maior ou igual que quanto? Que 3. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x tem que ser maior ou igual que 3 sobre 2. Tudo bem? Então, neste caso, qual vai ser o domínio da função, pessoal? O domínio vai ser x pertencente a R, tal que x tem que ser maior ou igual que 3 sobre 2. Tudo bem? Vamos ao item D. Ao item D nós temos essa expressão que tem uma raiz e essa expressão que tem uma raiz e está no denominador. Então, o que acontece? A gente vai ter que tirar o domínio desta, daqui que tem a raiz, e desta, e depois ver alguma intersecção, alguma coisa comum entre as duas, tá legal? Então, aqui, como é uma raiz quadrada, o que acontece? É parecida com essa, ó. Esse x menos 2 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Aí esse menos passa para cá mais, x tem que ser maior ou igual a 2. Tranquilo? Agora aqui, nessa que está no denominador, tem que ter um cuidado. Ó. A raiz quadrada, aqui dentro, não pode ser o quê? Não pode ser negativo. Tem que ser maior ou igual a zero. Mas, como está no denominador, não pode ser o quê? Não pode ser zero. Então, o que acontece com menos 2x mais 10? Aí, nesse caso, ó, menos 2x mais 10 tem que ser maior do que zero, tá? Não posso colocar o igual. Porque se eu colocar o igual, eu estou determinando o valor de x que zero aqui embaixo. Aí não pode, porque é uma fração, tá? Perceberam a diferença? Que aqui entrou igual e aqui não, ó. Aí resolve aqui. Passa esse 10 para o lado de lá, vai ficar menos 2x é maior do que menos 10. Aí, pessoal, como está negativo, o que acontece? Eu vou multiplicar por menos 1, tranquilo? Só que quando eu multiplico por menos 1, numa desigualdade, ela inverte, tá? Como aqui está maior, ela vai ficar menor. Então, aqui no caso vai ficar o seguinte, ó, 2x tem que ser menor do que 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x tem que ser menor do que 10 sobre 2. Ou seja, x tem que ser menor do que quanto? Do que 5. Então, veja, pessoal, pela condição aqui de baixo, o x tem que ser menor do que 5. E pela condição de cima tem que ser maior ou igual que quanto? Que 2. Então, na realidade, qual vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser todos os valores que estão maiores do que 2 e menores do que o 5, tá? Entre o 2 e o 5. Só que não entre o 5, mas entre o 2 aqui, ok? Então, o domínio dessa função vai ser x pertencente a R, tal que a gente escreve da seguinte forma, ó, 2 menor ou igual que x, que é menor do que 5. Escreve dessa forma um intervalo real, tá? Ou seja, o x ele está entre o 2 e entre o 5. Lembrando que o 2 entra e o 5 não. Então, nesse tipo de questão, pessoal, vocês têm que analisar as duas possibilidades, tá? E achar aí a interseção. Tudo bem? Vamos avante, então. Tomar aqui uma água para a gente prosseguir.
Aí lá na lista, pessoal, tem umas bem parecidas com essas aí, tá? Eu acredito que através dessas vocês conseguem resolver de boa lá, tá? Bom, esta questão 5 aqui, pessoal, ela envolve função composta. Então, nós temos duas funções, ó. Uma função f de x, que é x ao quadrado menos 5x, e uma função g de x, que é x menos 3. O que é uma função composta, pessoal? É quando eu tenho uma função, eu quero calcular uma função dentro da outra. Então, seja, dentro desta f, eu estou colocando quem? A função g. E dentro desta g, eu estou colocando quem? A função f. Então, como é que vai ficar nesse caso? Ó? Então, vai ficar, nesse caso, vai ficar f de... Quem é a g? A g é x menos 3. Vai ficar f de x menos 3. Aí, o que acontece aqui? Eu vou no lugar da f aqui, tá vendo a f? No lugar deste x agora, eu vou colocar x menos 3. Então, vai ficar, ó, x menos 3 ao quadrado. Aí, menos 5 vezes... No lugar do x, eu coloco também x menos 3. Aí, agora eu vou desenvolver essas contas. A primeira conta que aparece aqui é um produto notável, ou seja, um quadrado. Como é que nós desenvolvemos um quadrado? A regra é essa, o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, aí menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9, é 3 ao quadrado que dá 9. E esse 5 aqui, o que está fazendo aqui? Esse 5 está multiplicando, ó, 5 vezes x e 5 vezes 3. Só que tem que fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais aqui do x vai dar menos, vai ficar menos 5x. E menos com menos aqui vai ficar mais. 5 vezes 3, 15. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Juntamos os termos que são semelhantes, ó. Nós só temos de quadrado só o x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Aqui, quando eu juntar menos 2 vezes x vezes 3, vai ficar menos 6x mais 9. Menos 5x mais 15. Então, vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 6x, menos 5x. Quantos x dá? Vai dar menos 11x. E, finalmente, eu tenho 9 mais 15 aqui, que vai dar 24. Então, mais 24. Ou seja, então, essa função composta aqui, a f da g de x, ó, vai dar esta expressão aqui. Então, aqui foi o item A. No item B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a f agora e jogar dentro da g, que é esta, ó. Então, no lugar desse x aqui, vai entrar quem? Vai entrar tudo isso aqui, que é a f, ó, x ao quadrado menos 5x. Então, vamos lá, ó. Então, a g de f de x vai ser a g de quem? Quem é a f de x? A f de x é x ao quadrado menos 5x. Aí eu vou lá na g agora, ó, a minha g é x menos 3, tá vendo? No lugar desse x, ó, eu vou colocar x ao quadrado menos 5x. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x, repito, menos 3. Bom, e essa foi fácil, né? Não tem mais nada o que fazer. Então, essa daqui é a função composta, que é a minha g da f de x, tá? Uma observação a fazer, pessoal, quando está trabalhando com função composta, normalmente ó, a gente calculou a f da g de x, tá vendo? E deu este resultado aqui, ó. E calculamos a g da f de x. Note que são resultados diferentes, né? De um modo geral, o resultado não é igual, é sempre diferente aí. Pode acontecer de ser igual em algum caso, mas normalmente é diferente, tá? Um outro exemplo aqui também com função composta, tá, pessoal? Ele dá, neste caso aqui, ele dá uma função f, que é 3x menos 1, e ele dá que a f da g de x é 4x mais 2. Aí ele manda procurar quem é a g, né? Não sabe quem é a g. Mas a gente parte daqui, ó.
a gente tem que f da g de x é igual a quem? 4x mais 2. Mas o que que a f da g de x faz, pessoal? Eu pego a g de x que eu não sei, vou chamar g de x mesmo, e jogo dentro da f, ó. Ou seja, no lugar desse x aqui, vai entrar a minha g de x. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 3 vezes g de x menos 1 igual a essa expressão aqui, ó. 4x mais 2. Uma vez que ele está dizendo, né, que a sua f da g de x é 4x mais 2. Então, aqui no caso aqui, eu vou isolar a minha g de x, ó. Então, o que que acontece? Esse menos 1 passa para o lado de lá, mais 1, então vai ficar 3 g de x igual a 4x mais 2, menos 1 passa mais 1. E aqui, como esse cara aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, no final das contas, minha g de x vai ser igual a 4x, 2 mais 1 vai dar 3, 4x mais 3, dividido por 3. Então, essa é a minha função g, tá? Então, é só seguir aqui o que está acontecendo, as informações, né, que ele dá, e aí, fazendo com calma, a gente consegue determinar quem é a g. Aí, pessoal, agora vamos fazer um exemplo onde a gente vai calcular uma função, uma função inversa, tá? Então, o que que acontece nessa questão aí? Sumi aqui com o lápis, apareceu. Eu quero achar a função inversa dessa função aqui, ó. Então, dado uma função f, normalmente existe uma função associada a ela que é a função inversa. Você tem um conjunto A, uma função que sai de A para o conjunto B, a função que volta de B para A, a gente chama de função inversa. Então, essa função f daqui, pessoal, esse f de x, eu posso escrever isso aqui como y, tá? Y igual a essa expressão aqui. Aí, como é que a gente faz para calcular a inversa? A gente faz uma troca, a gente troca x por y. É uma técnica que tem, né? Troca x por y. Então, o que que acontece? Ó, no lugar deste x, deste y aqui, eu vou colocar x. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar x igual... Aí, no lugar do x aqui, ó, onde tem x, eu coloco y. Então, vai ficar 3y menos 1 dividido por 2y menos 1. Tranquilo? Então, a gente troca x por y. Agora, o que que acontece? Nesta expressão aqui, eu vou tentar isolar o y, tá? Tentar achar quem é o valor de y. Lembrando que aqui embaixo do x tem 1, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui a cruzadinha. Esse x vai multiplicar esses dois caras e 1 vai multiplicar esse cara. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar x vezes 2y, vai ficar 2xy, 2xy, menos... x vai multiplicar o 1 aqui, ó. Então, vai ficar menos x. E esse 1 aqui vai multiplicar esse cara. Então, esse cara multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. 3y menos 1. Tranquilo. Como eu quero isolar o y, o que que eu faço? Ó, esse cara aqui, ele depende de y. Então, eu passo ele para esse cara aqui também que tem um y. Ó. Deixo eles dois juntos. E esse x que não tem y, eu passo para o lado de cá. Então, vai ficar assim, ó. 2xy. Como aqui é mais, passa para cá menos. Então, menos 3y igual a menos 1. Menos x passa mais x. Pronto. Ó. Então, note do lado esquerdo agora eu tenho essas duas expressões, mas em ambas tem o y, que é justamente o cara que eu quero. Como aparece y aqui e y aqui, a gente coloca em evidência, né? O termo comum em evidência. Então, eu vou colocar esse y em evidência e vou ver o que vai sobrar aqui dentro do parênteses. Ó. Quando eu pego 2xy por y, vai sobrar o 2x. Quando eu pego 3y pelo y, o y vai cancelar com y, vai sobrar 3. Então, isso é igual a quem? Isso é igual a menos 1
mais o x. Bom, pessoal, então note que agora o y está quase isolado, ele ficou sozinho, ó, só que ele está multiplicando esta expressão. Então, para me isolar esse cara, esta expressão aqui que está multiplicando o y passa para cá dividindo, ó. Então, o que vai acontecer? Então, meu y vai ser igual a menos 1 mais x dividido por 2x menos 3. Então, esta função aqui agora que nós acabamos de descobrir fazendo aqui, isolando esse y, nada mais é do que a função inversa. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a f a menos 1 de x, ou seja, a função inversa de x, que é a inversa dessa função aqui. Então, é uma estratégia, é uma técnica que se utiliza para você para acharmos a inversa de uma função. Basta trocar o x pelo y, e aí isolar o y, você encontra a função inversa. Tranquilo, pessoal? Fala um oi aí para mim, porque está todo mundo calado. Sim, professor, tranquilo. Tudo ok. Sim, que professor. Às vezes segue assim, não sabe se Tá está... tranquilo por enquanto. Não sabe se tá o pessoal, se eu estou falando sozinho, né? Às vezes a conexão pode cair, alguma coisa, né? Mas tudo bem até então, né, pessoal? Tomar mais uma água. Bom, pessoal, o próximo problema agora é o 8. Ele, na realidade, ele é uma aplicação de função, é uma das aplicações da função quadrática, né? Que é a função de segundo grau. Então, a função do segundo grau, pessoal, o interessante dela é que o gráfico dela é uma parábola, né? Ela pode ser uma parábola desse jeito ou uma parábola desse jeito, correto? Quando a parábola é assim, a gente tem um ponto aqui que a gente chama de mínimo, que é o x do vértice. E aqui a gente tem o máximo, que é o quê? É o x do vértice também, né? Só que aqui é voltada para baixo a concavidade, aqui voltada para cima. Então, o que acontece? Uma empresa ela produz determinado produto com custo definido pela seguinte função. Então, o custo é dado por essa expressão, x ao quadrado menos 40x mais 2.000. C aqui representa o custo e x é a quantidade. Então, a quantidade de determinados bens lá que ele está denotando por x o custo é dado por essa expressão aí. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor deste custo mínimo. Então, nesta questão, esse custo mínimo que ele quer saber, pessoal, nada mais é do que o x do vértice e esse valor mínimo aqui, o y do vértice, tá? O x do vértice. Só que o x do vértice nós vimos que tem uma expressãozinha que determina ele, que é dada por menos b dividido por 2a. Onde o b e o a aqui são os valores aqui, os coeficientes aqui da função, né? O cara que acompanha o x ao quadrado é o a, esse cara que acompanha o x é o b e esse cara que solta é o c. Então, olhando aqui na função, ó, quem vai ser o b? Menos 40, né? Esse menos 40 vai ficar menos 40 dividido por 2 vezes a. Quem vai ser o a? O a é o cara que está aqui, ó, acompanhando o x ao quadrado, que é 1. Então, 2 vezes 1. Então, vai ficar menos com menos aqui, vai ficar mais, vai dar 40 dividido por 2 vezes 1 vai dar 2. 40 por 2 vai dar quanto? Vai dar 20. Então, já acabamos de achar o x do vértice aqui, ó. O x do vértice é a quantidade mínima aí que ele quer, né? Então, para ter essa... então, devemos ter essa quantidade mínima aí de 20. Agora, ele quer saber qual vai ser o valor, o custo mínimo disso. Aí é calcularmos agora quem é o y do vértice. Vou voltar para cá Cadê essa mesinha digitalizadora aqui é boa, mas a gente está apanhando um pouco para ela. Tá, pessoal? O x do vértice. Agora o próximo é calcular o y do vértice. Veja, o y do vértice tem uma fórmula para calcular ele, que é menos delta dividido por 4a. Mas nessa situação aqui não precisa usar essa expressão, pessoal. Por quê? Porque uma vez que eu tenho o x do vértice, basta substituir o x aqui, ó, pelo valor que eu encontrei, eu vou encontrar o y, que seria o c aqui, o c do valor. Então, na realidade, ó, o que vai ser esse y do vértice para nós? Esse y do vértice vai ser o c aplicado nesse 20 aqui, ó. Vai ser
o C de 20. O que vai ser o C de 20? Eu substituir o x por 20 aqui na expressão, ó. Então, vai ser 20 ao quadrado. E ficar um 2, tá? Ficou aqui. Então, vai ficar 20 ao quadrado menos 40 vezes quem? Vezes o 20 mais o 2000. Aí vai ficar o quê? 400 menos 40 vezes 20 vai dar 800 mais 2000. Bom, 400 menos 800 vai dar menos 400 mais 2000. Menos 400 mais 2000 vai dar 1.600. Então, o valor do y do vértice é 1.600. Bom, se quisesse fazer por menos b sobre 4a, poderia também, mas daria um pouquinho de trabalho, por quê? Porque a gente teria que calcular o delta. E quem é delta? Seria b ao quadrado menos 4ac. Então, na realidade, ficaria assim, ó, menos o valor de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. B ao quadrado, professor? É, o delta. O delta não é b ao quadrado menos 4ac? Ah, sim, entendi. No caso, na fórmula para achar delta. É Isso, verdade. o delta lá da expressão de Bhaskara, né? Mas assim, uma vez que você achou o x do vértice aqui, pessoal, basta substituir na expressão, você tem o valor do y, tá? Esse y seria a altura, né? Você tem um x aqui embaixo, associado a ele tem um y, que é o que ele quer, tá? Mas se quiser utilizar a expressão também vai dar a mesma resposta. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tem que calcular o delta e tal, mas é isso aí. Então, é muito comum esse tipo de questão, que você quiser achar o valor mínimo ou o valor máximo lá de uma função, e a função é do segundo grau, nada mais é do que você achar esses dois pontos, o x do vértice e o y do vértice. Tranquilo? Então, na lista lá, acredito que tem um ou dois probleminhas lá que pede para calcular. Bom, aí aqui agora vamos resolver algumas equações exponenciais, tá, pessoal? Primeiro, o que são equações exponenciais? Bom, são equações que envolvem expoentes. Tem uma base elevada a um expoente. Então, a primeira equação exponencial aqui é o seguinte, ó. Mais uma vez sumiu aqui o... Parece... Ó, nós temos que 2 elevado a x é igual a 16. Então, a base aqui é 2. Em equações exponenciais, o objetivo é tentar colocar bases iguais, ó. Então, o 16 aqui é 16, eu consigo fatorar esse 16 para aparecer a base 2. Então, o que eu faço? Eu fatoro o 16. Ó. Eu pego 16, dividido por 2, vai dar 8. Dividido por 2 de novo, vai dar 4. Dividido por 2, vai dar 2. Dividido por 2 vai dar quanto? 1. Quantos 2 nós temos? 4, né? Então, 2 elevado a 4. Então, note que eu transformei o 16 para a base 2. Ó. Aí eu volto aqui agora. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Aí ficou fácil, né, pessoal? Bases iguais, podemos cancelar aqui a base. Então, x é quanto? X é igual a 4. Ou seja, qual é a solução dessa equação? A solução, o conjunto de solução, é um conjunto formado pelo número 4, tá? Então, é uma equaçãozinha exponencial simples, né? Nesta B aqui, nós temos o 8 elevado a 2x menos 3 igual a 64. Então, note que a base aqui está 8, aqui está o 64. O que eu vou fazer então, pessoal? Nesta daqui, eu vou ter que tanto fatorar o 8 como o 64, tá? Então, olha só, fatorando o 8, 8 por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Ou seja, 2 elevado a 3. E fatorando 64, 64 por 2 vai dar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2 dá 1. Ou seja, quantos 2 nós temos? 6, né? 2 elevado a 6.
Então, o que, que vai acontecer aqui? Então, no lugar desse 8, ó, eu vou colocar 2 à terceira. Então, vai ficar o seguinte, ó, 2 elevado a 3. Só que isso aqui é elevado a quanto? A 2x menos 3, ó. O que, que é o 64? É 2 elevado a 6. Então, note que agora eu tenho base 2 e base 2. Mas aqui eu tenho que ter um cuidado ainda, pessoal. Eu tenho esse 3 e esses expoentes aqui, ó. O que, que acontece? Eu tenho uma potência de potência que a gente fala. Então, é só multiplicar os expoentes. Esse 3 multiplica o 2, esse 3 multiplica o 3. Então, na realidade, você vai ter 2 elevado a quanto? Ó? 3 vezes 2 vai ficar 6x menos 3 vezes 3, 9. É igual a 2 elevado a 6. Bom, o que, que acontece agora? Aí eu tenho... ficou um erro aqui, tá, pessoal? Aqui não é 3 não, tá? Aqui é 2. Eu tava achando estranho. Então vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6 aqui, ó. Então o que, que acontece? Bases iguais, cancela a base. O que, que sobrou aí, ó? Sobrou 6x menos 6 igual a quanto? Igual a 6. E resolve aqui, ó. Esse menos 6 está negativo, passa positivo, então vai ficar 6x é igual a 6 mais 6. Então a gente vai ter o quê? Que 6x é igual a 6x é igual a 12. Então vai implicar então que x vai ser quanto? Eu passo esse 6 que está multiplicando, dividindo, então x vai ser 12 dividido para 6, que vai dar quanto? 2, né? X igual a 2. Então, ou seja, pessoal, qual é a solução, o conjunto de solução dessa equação? Vai ser o conjunto formado pelo número 2, né? 2 é a solução aí dessa equação exponencial. Então, é sempre procurar igualar as bases, né? Igualar as bases fatorando a potência, normalmente se consegue. Bom, esse item C aqui, o próximo item, dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada complicado também não, tá, pessoal? Aqui nesse item C, a ideia é o seguinte, a gente pegar esses expoentes aqui e abrir eles, tá? Ó. Então, o que, que é 2 elevado a x mais 1? Aí eu utilizo aquela propriedade lá de bases iguais. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Bases iguais multiplicando, o que, que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Ó. 2 mais 3 vai dar 5. E vice-versa. Nesse 5 pode ser desmembrado dessa forma. Então, aqui como eu tenho uma soma, ó, então isso vai ficar 2 elevado a x e 2 elevado a 1. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a x, só repito. Aqui também vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1, ó, que é negativo. Isso igual a 12. Aí, nesse tipo de questão aqui, para a gente melhorar o aspecto da expressão e ficar mais visível, note que está aparecendo 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x. A gente faz o que a gente chama de mudança de variável. Eu pego esse 2 elevado a x e chamo lá de uma outra letra. Vou chamar, por exemplo, de y. Só para ela ficar de forma visual melhor. Então, ó, aqui vai ficar 2 elevado a 1, vai ficar 2, e aqui eu chamei de y, então nessa parte, aqui eu vou ter 2y, então, ó, 2y menos, esse cara eu chamei de y, menos y, esse cara eu chamei de y, então eu vou ter mais y, vezes quanto? 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, pessoal, invertendo isso, ó, lembra aqui embaixo tem um 1, invertendo vai ficar 1 sobre 2. Isso igual a 12. Aí que eu posso fazer para simplificar 2y menos y vai ficar y. Então eu vou ter y mais y vezes 1 aqui vai dar y sobre 2 igual a 12. Aqui não tem jeito, tá, pessoal? A gente tem fração e tem que tirar o MMC disso aqui, tá? Na tentativa de eliminar esse 2. Então, o MMC aqui nós temos o 1
o MMC de 1 e 2 é o próprio 2, então vou escrever isso da seguinte forma. Eu vou colocar um 2 aqui, ó, para essa expressão, e um 2 aqui para o 12. Lembrando que embaixo do 12 nós temos o 1, tá? Então, ó, qual é o processo? Eu dividir aqui e multiplicar em cima, sempre assim, ó. Então, 2 dividido por 1 vai dar 2 vezes y, vai dar 2y, mais 2 dividido por 1 vai dar 1, 1 vezes y vai dar y, 2 dividido por 1 vai dar 2 vezes 12 vai dar 24, e aí depois a gente cancela esse 2 e resolve só o que ficou em cima, ó. Eu tenho 2y mais y, então vou ter 3y igual a 24. Como esse 3 aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, y vai ser igual a 24 dividido para 3, que vai dar quanto? Vai dar 8. Bom, eu achei o valor de y, mas note que o valor que eu quero é o de x na expressão original, ó. Mas eu chamei 2 elevado a x de y. Aí eu volto nessa expressão, ó. 2 elevado a x igual a y. Então, quer dizer que 2 elevado a x é igual a 8, porque o y é 8. E aí eu reduzi em uma equaçãozinha exponencial mais fácil. Fatoro 8, já fatoramos nesse 8 aqui, ó, ele dá 2 elevado a 3. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Cancelando 2 com 2, implica que x é 3. Então, seja, pessoal, a solução dessa equação é 3, tá? Então, note que nessa daí é um pouquinho mais de trabalho, mas, assim, quando a gente pega e chama de y, fica melhor visualmente, né? Do que você está trabalhando com todos esses 2 elevado a x aí e tal, fica melhor. Bom, a mesma forma é esta outra expressão aí, ó. Essa outra expressão, a gente primeiro, nós temos 9 elevado a x, aqui nós temos base 3, ó. Então, o ideal é fatorar esse 9 aqui, ó. Quando a gente fatora o 9 é 3 ao quadrado, não? Então, eu posso escrever dessa forma isso aqui, ó. Eu posso escrever 3 ao quadrado elevado a x menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9 igual a 0. Bom, pessoal, aqui nós temos o expoente 2 e o expoente x. Eu posso trocar, eu posso pegar esse x e colocar no lugar do 2 e o 2 aqui fora, porque uma potência de potência é um produto dos expoentes. E como é um produto, a ordem não importa. Então, ou seja, eu posso reescrever isso aqui, ó, como 3 elevado a x elevado a 2 menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9 igual a 0. Ou seja, agora eu vou fazer semelhante ao anterior. Como está aparecendo 3 elevado a x aqui e aqui, eu vou chamar de uma outra variável. Eu vou pegar 3 elevado a x e chamar de y. A minha expressão vai ficar como agora? Esse cara chamei de y, vai ficar y ao quadrado, menos 10 lá, vezes esse cara que eu chamei de y, mais o 9 igual a 0. Ou seja, com essa transformação que eu fiz, eu recaí em uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau, vamos ter duas respostas, tá? Que é o y' e o y duas linhas. Então, como é que a gente faz essa equação do segundo grau, pessoal? A gente pode usar a forma de Bhaskara. Primeiro é achar o delta, que é igual b ao quadrado menos 4ac. Que é o delta que a gente utilizou lá, que a gente falou do x do y do vértice. O b aqui é o cara que acompanha o y, que é menos 10. Então, vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o a é o que acompanha o y, que é 1. E o c é o 9. Então, ó, menos 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 4 vezes 1 vezes 9 vai dar 36. 100 menos 36 dá 64. Então, o delta é 64. A gente vai agora na fórmula resolutiva.
que me diz o seguinte, que o y é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. A fórmula de Bhaskara. Então, quer dizer que o meu y vai ser igual a quanto? Vai ser menos... Quem é o b, pessoal? O b é o menos 10. Ó, tem que ter cuidado, tá? Então, menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada do delta aqui, que foi 64. Dividido por 2 vezes o a, que é 1, né? A gente viu que o a é 1, que é o que acompanha o y ao quadrado aqui. Então, legal. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Ó? Menos com menos vai ficar mais, vai ficar 10. Mais ou menos. Raiz de 64 é 8. 2 vezes 1 é 2. Aqui nós vamos ter dois valores, né? Duas raízes, uma com mais, outra com menos. Então, eu vou ter y', que é igual a quanto? Ó? 10 mais 8 vai ficar 18 sobre 2. 18 sobre 2 é igual a 9. E eu vou ter y duas linhas, que vai ser com menos agora. 10 menos 8, que vai dar 2 sobre 2, que dá 1. Então, nós achamos aí as raízes, né, os zeros da função. Mas aí, pessoal, não acabou a expressão ainda. O que que acontece? No começo, note que eu chamei de y, 3 elevado a x. Aí eu volto para essa expressão aqui, ó. 3 elevado a x é igual a y. Então, 3 elevado a x é igual... Quem é o primeiro y? É 9. 3 elevado a x é igual a 9. Só que esse 9 a gente pode escrever como 3 ao quadrado, ó. E aí, base 3 com base 3, quer dizer que o x tem que ser 4, x tem que ser 2. E aqui, 3 elevado a x é igual a y, só que o y agora é 1. Então, 3 elevado a x é igual a 1. Só que esse 1 aqui, pessoal, ele pode ser escrito como 3 elevado a 0. Por quê? Qualquer base, claro, essa base aqui sendo diferente de 0, elevou a 0, vai dar sempre 1. Então, se 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0, cancela o 3 com 3, implica dizer que o x é igual a 0. Ou seja, encontramos então a solução desta equação. Então, qual é a solução? A solução é o conjunto formado primeiro pelo 0 e depois pelo 2. Então, esta deu um pouquinho mais de trabalho, porque tínhamos uma equação que recaiu numa equação de segundo grau, e aí achamos as raízes para depois achar o valor de x, tá, pessoal? Lá na lista, acredito que tem uma parecida com esta, acredito que a resolução desta vai ajudar vocês também a resolver a da lista, ok? Bom, agora, pessoal, já está quase chegando no fim aqui, tá? A gente vai fazer dois problemas que envolvem a equação exponencial, dois problemas de aplicação interessantes que usam a equação exponencial. Aqui na lista também tem uns semelhantes lá que vocês podem fazer. Bom, o primeiro problema é o seguinte, é um problema típico de função exponencial, que é o crescimento de culturas, né? A função exponencial, pessoal, é uma função interessante porque ela tem várias aplicações. Uma delas é na biologia, onde você vai procurar lá uma certa expressão que dá uma quantidade de bactérias que elas se proliferam de forma exponencial. Na matemática financeira, por exemplo, a equação exponencial está associada com a questão de montante, cálculo de montante de juros. Então, tem uma série de aplicações interessantes aí dessas funções. Então, imagina só, né, que o número de bactérias de uma cultura, T horas após o início de um certo experimento, é dado por esta expressão aqui. Então, o que essa expressão nos diz? Ó? Esse N de T significa dizer o número de bactérias no instante de tempo T. Então, esse número de bactérias vai ser 1000, sendo que esse 1000 aqui é a quantidade inicial delas, vezes o 2 elevado a 0,4T, onde esse T aqui é o tempo. Então, ou seja, à medida que a gente substitui o valor do tempo, essa quantidade aqui de bactérias, ela cresce. Uma função exponencial, ela tem a característica de crescer, né? Uma função que ela cresce indefinidamente. Então, ele quer saber o seguinte, qual vai ser o valor do tempo para que seja 32.000 bactérias? Então, eu pego, o que acontece? No lugar desse N de T, eu coloco 32.000, ó. Então, na realidade, vai ficar assim, ó, 1000
vezes 2 elevado a 0,4T é igual ao número de bactérias, que ele está dizendo aqui que é 32 mil. Então, 32 mil. Beleza. O que acontece? Ó? Esse 1000 aqui está multiplicando esse cara aqui. Então, esse 1000 passa dividindo para cá. Ó. Então, eu tenho que 2 elevado a 0,4T é igual a 32 mil dividido pelo 1000. Legal quando a gente tem zeros, né? Que nós temos 3 zeros, cancelou aqui, cancelou. Então, eu fiquei o seguinte, ó, 2 elevado a 0,4T é igual a 32. Só que nós já vimos que esse 32 aqui, a gente já fez anteriormente, se não me engano, a gente pode fatorar ele, né? Fatorando 32. Ó, 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2 dá 1. Ou seja, dá 2 à quinta. Então, então a gente tem que 2 elevado a 0,4T é igual a 2 à quinta. E aí, pessoal, bases iguais, cancelou aqui a base com a base, ficou o quê? Ó? Ficou que 0,4T é igual a 5. Como esse 0,4 aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Ó. Então, no final das contas, eu vou ter que T é igual a 5 dividido por 0,4. Quanto é 5 dividido por 0,4? Eu até já fiz a continha aqui, dá 12,5. Então, essa conta fazendo na calculadora e tal, dá 12,5. Então, esse valor que nós encontramos é o valor do tempo. Só que esse tempo aqui ele está dado em quê? Em horas. Então, 12,5 horas. Ou seja, pessoal, 12 horas e mais meia hora, que equivale a quantos minutos? 30 minutos, né? Então, na realidade, você teria 12 horas e 30 minutos. Seria, nesta expressão aqui, nós teríamos uma quantidade de 32 mil bactérias. Então, note que é um crescimento realmente exponencial, né? Começou com 1000, mas à medida do tempo, essa quantidade ela vai aumentando. Então, é isso aí. Normalmente, um problema que tem uma equação exponencial é você tentar igualar as bases, como vimos, e aí resolver. Bom, um outro probleminha aqui, pessoal, ela envolve aqui uma parte da matemática financeira, né? Que é a parte que todo mundo gosta, né? Mexer com dinheiro. Então, imagina só que João, ele tem R$600, foi aplicado num fundo de investimento, rendendo 1% ao mês. Então, o montante dessa aplicação, T meses depois, é dado por M de T, que é 600 vezes 1,01 elevado a T. Na realidade, pessoal, essa expressão aí do M de T, ó, ela é uma expressão muito conhecida na matemática financeira, que é o montante no instante de tempo, que vai ser o valor inicial que a gente chama de M0 multiplicado por 1 mais a taxa I elevada ao tempo. Essa é a expressão lá que nos dá os juros compostos, o montante em função do tempo. Então, aqui ele quer saber o seguinte, qual é o valor dos juros após 5 meses? Então, nós sabemos o que é o juro. O juro, você vai pegar o montante final menos o capital inicial. Fazer a diferença, né? O montante, esse M aqui, vai ser o montante de T, no instante de T, menos o montante inicial, que eu vou chamar aqui de M0. Então, o que acontece? Então, o M, no instante, quanto que ele quer? M de 5, né? Então, no lugar do T aqui, eu vou colocar o 5. Ó. Então, M de 5 vai ser igual a quanto? Ó? 600 vezes 1,01. Esse 1,01 é esse 1 aqui, mais a taxa, né? Que é essa taxa de convertida está em porcentagem, né? Mas esse 1% quer dizer 0,01. Então, vezes 1,01 elevado ao tempo, que é 5. E é claro, né, pessoal? Tem que fazer essa conta aqui na calculadora científica aí, tá?
Então, eu já até fiz aqui. Isso aqui vai ficar aproximadamente, ó. Aproximadamente 600 vezes 1,051. É mais ou menos isso aí. Então, isso aqui vai ser aproximadamente, pelas minhas contas aqui, ó, 630,60. É claro que se eu colocar mais casas decimais aqui, eu vou ter mais um valor, mas tudo bem. Então, nós temos que o montante, 5 meses depois, é 630, ó. Então, ele começou com R$ 600 e aumentou para 630,60. Como é que eu vou determinar os juros? É só fazer a diferença, né? Então, quem vai ser os juros? Vai ser esse montante final, é o 630,60, menos o valor investido por ele, que foi 600. Então, fazendo a subtração aqui, 630,60 menos 600, vai dar 30,60. Ou seja, neste intervalo de tempo aí de 5 meses, rendeu R$ 30,60. Com essa rentabilidade aí de 1% ao mês. Então, como eu falei para vocês, pessoal, é uma das aplicações aí da função exponencial, né? Trabalhar na matemática financeira, onde você consegue calcular o montante em virtude do tempo, tal, pode calcular também o tempo. Então, na segunda unidade, a gente vai ver a função inversa da exponencial, que é a função logarítmica, que também tem muitas aplicações. Então, pessoal, acabamos aqui com essa parte de exposição de alguns exemplos resolvidos. Eu creio que servirá bastante aí para vocês poderem resolver as questões lá dos exercícios de vocês, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida aí de alguma questão, querem que a gente volte alguma coisa. Não entendeu? Professor, Oi. na verdade, a minha dúvida é, tipo, quando a gente for fazer as atividades avaliativas, a gente já pode usar a calculadora? Claro que sim, pode sim, à vontade. É essencial, né? Utilizar a calculadora. E até porque esses cálculos é igual esse aqui mesmo, 1,01 elevado a 5. Se você for isso na mão aí, isso na mão, dá um trabalho retado, né? Então pode usar a calculadora sim à vontade, tá, pessoal? Na realidade, é uma mesclagem de usar a calculadora e fazer conta, né? A gente na realidade, entender a conta e usar a calculadora porque é uma ferramenta a mais, né? Ok, pessoal? Gostaram aí das resoluções? Deu para entender? Sim, professor, deu para entender. Algumas eu fiz de uma forma diferente, mas deu o mesmo resultado. Tranquilo. O importante é o raciocínio seu que você usou aí, né? Se estiver correto, né? Tudo bem. Bom demais. Eu não consegui resolver tudo ainda, mas esse final de semana eu devo terminar. Foi bastante. Foi bom. Eu selecionei essas Não, aí passando. porque tá na lista, tem bastante, e as que eu pedi são parecidas com essas aí e tal, então, através dessas, pode ser que no começo aqui você não pôde entender direito, mas é normal, tá, pessoal? É normal não entender tudo que o professor explica, não, tá? Você tem que fazer o quê? Pegar o vídeo novamente, tentar resolver, tentar entender. É assim que aprende matemática, tá? A gente não nasce sabendo. O importante é que a pessoa tente, refaça. Eu sempre brinco com meus alunos. A matemática é sentar na mesa, colocar uma garrafa de café amargo e aí resolver as questões, tá? Você não aprende só com a explicação do professor, tem que colocar ela em prática. Professor, como a colega aí falou no chat, sua didática é excelente, viu? Muito bom. Tá, pessoal, eu agradeço aí, eu fico muito feliz, né? Muito massa. Realmente eu gosto muito da matemática, eu sou formado em matemática, já tem bastante tempo que eu trabalho, então o meu prazer é dar aula. Pena que aqui é de maneira virtual, assim, a gente está se adaptando a algumas coisas, né? Essa ferramenta aqui mesmo, pouco tempo que eu comprei elas para usar com vocês, mas enfim, eu estou gostando, até mesmo lá no cálculo que eu dou para o pessoal lá na universidade, já utilizei algumas vezes, né? Para mim está sendo uma experiência maravilhosa, tá? A gente que agradece. Realmente, o senhor explica Bom demais. bem simples, não complica, não.
Verdade, direto, e isso é muito importante para a gente, né? Porque fica mais sistematizado, né? Faz já direto uma questão, depois a outra, e muito bom. Isso. E a linguagem também, né? Eu gosto de direcionar assim porque eu sei da dificuldade que eu também já passei por isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se ver é colocar no lugar do aluno, né? É o aluno que normalmente trabalha 40 horas ou até mais, né? Ter famílias, mãe de família, pai de família, então eu sei das dificuldades que vai ter, tá, pessoal? Mas assim, é sempre focar, todos vocês são capazes, tá? De ir avante na disciplina, ir avante no curso e não desistir nunca, tá, pessoal? Tentar, vai encontrar momentos difíceis, mas isso faz parte, tá? Muito obrigada. Eu acho que eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Beleza, professor. Para a gravação aqui. A não ser que tiver mais alguma dúvida, a gente quiser voltar. Teve a questão de um rapaz aí que falou que era para resolver uma letra E, não sei de qual questão. Não sei se ele está online ainda. Ele comentou na questão. Foi uma sobre a raiz quadrada negativa, né? Que é de gráfico, se eu não me engano. Aí eu acho que não tem como a gente resolver porque não existe, né, professor, a raiz quadrada de número negativo. Ah, tá. Raiz quadrada negativa? Espera aí. É uma das questões da lista, eu não consigo dizer. Quando você tem. O que acontece? Quando você tem um gráfico, normalmente quando você tem um gráfico de uma função quadrática, o que acontece? Ó, a função quadrática, ela pode ser assim, certo? Ela vai cortar em uma raiz aqui, que é o x', e em outra raiz, que é o x o quê? 2 linhas. Então, ela tem duas raízes aqui reais. Mas ela também pode ser o gráfico dela tocar em uma raiz só. Então, quando ela toca em uma raiz só, seria o gráfico mais ou menos assim, ó, uma coisa desse tipo, que ela só toca aqui, ó, em um canto só. E quando ela não tem raízes reais? Quando ela não tem raízes reais, ela não vai tocar no X. Então, o gráfico dela vai ser como? Vai ser uma coisa que vai ser ou assim, sem tocar em nada aqui do X, ou então assim, ó. Já não toca, tá? Não tem raízes reais. Então, certamente deve ser algum gráfico desse tipo lá, que dá uma raiz negativa. A única coisa que você pode calcular é onde ela toca no Y, né? Porque se eu tenho aqui a função quadrática, ó, y é igual, por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 10. Esse 10 aqui, pessoal, é onde ela toca no Y, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no Y aqui, ó, ela ia tocar aqui no 10, ó, em algum lugar, ó. O gráfico passaria aqui, ó. Entendeu? Então, você consegue ir lá na função, pegar esse valor e colocar no Y e passar o gráfico nesse lugar. Agora, se tem raiz, se tem o delta negativo, é porque ela não vai tocar o X aqui, ó. Vai ser uma coisa desse tipo, ou então desse tipo aqui. Ok? Acho que explicou, não sei. Acho que o rapaz saiu mesmo. Ele, acho que certamente foi essa daí, que só tem essa mesmo lá no gráfico, eu mando fazer o gráfico e realmente dá uma raiz negativa. Foi essa daí mesmo. Foi o, se eu não me engano, Não, ele tá aí, ó, Hamilton Menezes. Foi isso mesmo. Foi isso aí? Ela dá menos 87. Pois é, não vai ter raiz reais, ou seja... Não, ela não toca, não, é isso mesmo. Não toca no X, não. Aí você Professor. pode ver o lugar onde ela toca no Y, como eu falei aí, ó, o número lá que sobra é o lugar onde ela toca no Se eu Y. não me engano, ela deve passar no menos 10. Se eu não me engano. Ela passa no menos 10 e aí não toca lá no X, Não, ela vai sobe passar lá no e menos desce. 10 de X. Ou de Y. Isso, ela pega no menos 10 no Y. Mas no X lá ela não toca não, porque ela não tem raiz Não. É Vai isso mesmo. entender mais ou menos aí? Deu sim, deu tranquilo. Pronto, tranquilo, Ô, pessoal. professor, Oi. a segunda lista de função, ela está informando que o valor de A e B, deixa eu lembrar aqui se é 7, não, 5 e outro é 7. F de 1 é 7 e F de 2 é 22. Aí está na resposta que A é 5 e B é 2. Só que se a gente pegar
e substituir os valores encontrados, esse daí não vai dar o valor, está diferente do gabarito encontrado. Tá diferente? Tá. Eu Que consegui A fazer deu normal. 52/3, B deu -10/3. Porque se eu pegar esse valor de A e B, ele não tem como ser igual a resposta do enunciado, entendeu? Essa Não vai questão eu dar. pedi para vocês fazerem, não? Sim, pediu. Você lembra dela aí, qual é? Estou com ela aberta aqui. É a 2. Que aí cai no sisteminha. Aí nesse sisteminha, ele B dá -10/3 e A dá 52/3. Essa questão está correta. Ela está correta? Está. Está sim. Eu acredito que tá, pessoal. Qual é? Você tem como falar ela para mim, por favor? Deixa eu ver aqui. Porque eu coloquei aqui na resposta para o senhor, os valores de A e B não tem como ser igual à resposta do enunciado, pois estão errados para a equação fornecida. Aí basta substituir e ver o resultado diferente. Aí eu substituí os elementos desses valores, né? Aí, quando eu peguei, coloquei lá o 5 tal, deu 7/2, que é diferente do valor dado. Se você pudesse falar ela para mim, por favor? Certo, vou falar. A 2, seja a função definida por f de x igual, aí vem uma razão, né? ax² mais b dividido por 1 mais x. Com a e b pertencente aos reais, calcule a e b sabendo que f de 1 é 7 e f de 2 é 22. 1 mais x? Tem certeza que essa é a questão? Embaixo está 1 mais x. No denominador. Eu não me recordo de ter colocado no denominador. Deixa eu tentar ver se eu abro a lista aqui. Se eu quer, eu compartilho. Mas a lista do senhor mesmo, certo? Pode. É a minha Essa lista daqui, aí, né? porque essa daqui Compartilha aí. eu fiz aqui no Word. Esse 1 mais x aí eu tô... Eu olhei. Mas também Peraí, sou meio deixa eu só atrapalhada. colocar Eu um sou mouse meio aqui. atrapalhada no meio. Eu acho que esse 1 Mas mais eu olhei x... várias vezes. Não, viu? Peraí, só um minutinho aqui, pessoal. Certo. Cadê o mouse? Aparece Vou procurar aqui. Eu vou abrir aqui a... Deixa eu entrar aqui na USB aqui e procurar aqui o EAD. Professor? Oi. O senhor tem razão, não tem 1 mais x embaixo. Eu que respondi para 1 mais x. Eu achei estranho esse 1 mais x aí. Eu respondi para 1 mais x, e agora? Que aí tá 1 mais x. Eu coloquei no denominador. Eu achei estranho que você falou e eu tinha feito essa questão do gabarito que eu passei pro pessoal. Foi isso. Foi porque eu coloquei esse 1 mais x embaixo. Ah, tá. É ax². Tá dando para vocês verem? Dá. Essa questão 2 aqui que você fala, né? É isso aí. Ax². Não, aí tá na 3. Onde é que você tirou esse x mais 1 aí? Porque assim, no Word é complicado você fazer isso. Eu não sei mexer nesses negócios do LaTeX que os meninos usam. Aí sempre eu vou copiando uma formulazinha e botando embaixo. Aí dali eu Então já faço, deve pode ter sido ser aí, dali. tá? Mas tudo bem, tranquilo. Depois você corrige direitinho aí, não tem problema não, viu? Tá bem. Mas o meu eu já pedi o meu tutor para poder já corrigir. Então, pediu? Aí então você já pede pedi, lá então de corrigir, ele não fica quebrando a cabeça de onde é que você tirou isso 1 mais x, né? Eu respondi certo por 1 mais x, entendeu? Tá bom, mas tudo bem. Boa noite, professor. Aqui é o Tuto Marco. Boa noite, Andréia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Dois avisos aí, professor. É a lista de frequência do pessoal aí online já, viu? O pessoal assinar. E em relação a Andréia, por isso que eu te falei até com ela em particular, que ela me perguntou, que geralmente eu deixo para corrigir para depois do dia 28, para que o aluno tenha essa possibilidade de reenviar o documento, né? Com algumas correções, ou que ele acha que tenha que refazer, entendeu? Ô, Marco, você é tutor, né? Sim. Eu te falar aqui, o pessoal estava... que foi um questionamento de vocês lá sobre a questão de entregar digitado no Word ou então em PDF. Ficaria melhor as correções.
Só que o pessoal está questionando aqui em virtude do tempo, né? Muita coisa para fazer. E aí, o que a gente poderia... Professor, aquela que a gente conversou lá no particular, lá com o senhor, em relação à dificuldade. A gente conversou, o pessoal, né? às vezes tira a foto sai tremida, às vezes a letra, a caligrafia não sai assim, legível, né? Dificulta, né, nas a nossa correções. correção, entendeu? E até para a gente poder ponderar, né, com o aluno também, ele sendo digitado, ele mais formalizado, né? A gente poder ter a certeza da correção, que o aluno também perceba, né, onde foi que errou, fica mais fácil, tanto para a gente corrige, quanto para eles também. E a questão de fazer no Word é adaptação, costume, né? É isso que eu comentei com dá eles para se também, né? adaptar com o seu modo virtual. Porque no digital a gente pode até tentar ver a questão dos valores da nota, mas se for, por exemplo, uma foto toda tremida, uma foto que estiver desfocada, aí a nota do aluno passa a ser invalidada, né? E a gente não tem como, ele não vai ter como refazer, entendeu? Digitado fica mais fácil a gente corrigir. De fato é a opinião, né? Da gente, né? Que vai verificar. Mas aí os que sabem, né? Boa noite. Eu que questionei o professor logo antes de começar a aula. Eu acho que, no caso, tudo bem, para você, para Marco Portela, né, facilita a correção, mas para nós, alunos, dificulta a execução. Por exemplo, eu estou com essa lista, desde o dia que vocês postaram, eu estou com ela pronta. Eu não tenho tempo de digitar. Eu já estou com a lista pronta, mas porém não postei. Entendeu? Para você fica fácil para corrigir, mas para a gente fica difícil para digitar. Então tem que haver um meio termo aí. Eu posso digitalizar, tirar uma foto, passar para PDF, verificar a clareza das minhas respostas. Agora, exigir digitado, mesmo sendo como quando o Marco Portela colocou, mesmo sendo um curso EAD, não justifica a sua fala. Mesmo sendo EAD, não justifica a sua fala a obrigatoriedade de digitar. Essa é a minha opinião, né? Eu posso dar minha opinião? Eu concordo aí com o Cleves. Eu acho que isso aí atrapalha e muito, porque, assim, é como o professor mesmo falou aí, no dia a dia todo mundo está lotado, então... E outra, eu creio que aqui a maioria já está tarimbado no EAD, já tem pessoas com várias graduações aí, muita coisa, enfim. Já conhece, já sabe mais ou menos como é que a coisa funciona. Então, eu creio que a responsabilidade do aluno é o quê? Fazer com clareza o que tem que ser feito, dando destaque nas suas respostas e fazer um print, uma foto que seja, transformando em PDF de forma clara, que não tenha dúvida. Aí eu vou por aí também. Mais alguém, pessoal, falar? A minha opinião é que, tipo assim, por exemplo, o Cleverson, né, ele já está com a lista pronta, eu acho que deveriam abrir exceções para o pessoal que não tem muita experiência com o Word, que vai perder, sei lá, 2 horas com uma coisa que ele pode fazer em meia hora, e ele, tipo assim, que ele pudesse enviar e o pessoal, né, que faz a correção desse um retorno. Tipo assim, tá legível, tá legal. Eu acho que é impossível fazer uma coisa que não fique legível. Pessoal, vocês estão pensando na visão de vocês. Imaginem, somos nós 3 tutores, são 100 alunos, cada um com 16 questões para corrigir. Entendeu? Então, nós também não temos só essa atividade, não. Vocês só têm a atividade de vocês. Nós temos que corrigir 100 alunos aí. Boa noite, professor. Eu acho que isso é uma questão de nós que já somos professores. Por exemplo, eu tenho bem mais do que isso de prova para mim corrigir, todos feitos a lápis não, à mão. Assim, eu entendo, mas isso não justifica não, viu? Porque realmente eu acho que a gente optou pelo ensino EAD para facilitar a nossa vida. E tá complicado isso aí de ter que digitalizar, colocar fórmulas, usar plataforma, usar aplicativo. Eu não concordo, não, viu? Assim, eu vou mandar manuscrito, porque eu não tenho condição nenhuma de digitalizar isso aí. Para mim, não é viável. 100 alunos, eu só tenho em 2 turmas.
Mas você tem alunos digitais, online? Se os alunos são online? Eu já fui professor online, e sou professor presencial. Eu já passei por isso, já fui tutor também, tá? Mas o que nós estamos colocando é a dificuldade do lado de cá. Você questionou 100 alunos, tudo bem. Para vocês que é difícil. Mas eu tenho 100 alunos só em 2 turmas. Eu tenho mais de 300 alunos, bota aí, isso é pouco. Então, e eu corrijo todas as avaliações dele. Agora, também já ensinei digital também já ensinei AD também, várias vezes, já fui tutor também. Mas eu me coloco hoje no lugar do aluno. É terrível. A professora colocou aí, Maria Nilza, né? Ela colocou aí que realmente o que ela sente é o que eu estou sentindo. Eu tenho uma tarefa, um dia a dia muito grande, muito extenso, digamos assim, de prova para corrigir, para elaborar, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Agora, para eu parar para digitar, sinceramente, estou sendo honesto com vocês. E eu fiz essa reclamação antes até com a pessoa errada, fiz até com o César, pedi um auxílio dele aí, quero que eu tenha um contato. Mas eu não tenho nenhuma condição, como Maria acabou de colocar, também ela não tem, de digitar. Não que eu não saiba, eu sei, mas eu não tenho tempo para fazer isso, tá? Eu não tenho tempo. E eu escolhi esse curso a ser feito até para, digamos assim, ir para ser mais tranquilo. E está sendo tranquilo. Está tudo bem. Não deixei de entregar nenhuma tarefa. Está tudo tranquilo. Agora, o que prejudica no meu lado é essa digitar, melhor dizendo. Digitalizar é fácil. Digitar todas essas questões, né? Inclusive, até, por exemplo, tem questões que exigem fatoração, como o professor colocou aí. E lá, eu vou colocar essa fatoração lá no Word, ou não vou colocar, não vou dar respostas imediatas, então, respostas feitas. Não, eu quero construir minha resposta. Até como essa questão que a colega colocou aí, que ela teve um lapso aí no X-1, que ela colocou no denominador aí, tem que ser detalhado. Então, para que haja um detalhamento, tem que ser manuscrito. Né? Fica mais óbvio que está do lado de cá, mais prático, digamos assim. Você já se imaginou fazendo um TCC, trabalhar de conclusão escrito à mão? Aí você está pegando pesado, Marcos. Você está pegando pesado. Aí é outra coisa. O TCC, é uma norma. O TCC não é exato. Você não vai fazer cálculo, entendeu? O TCC você não vai fazer cálculo. Nós estamos falando de uma prova que tem só cálculo. Nós estamos trabalhando com exatas, gente. Isso complica muito a vida do aluno. Imagine se na época da pandemia nós exigíssemos isso dos nossos alunos. É complicado. Agora eu estou assistindo aula pelo celular, porque eu estou no notebook elaborando prova de física para minha turma. Então, assim, é muito complicado isso. Eu acho que tem que ver o nosso lado. É igual o colega falou, 100 alunos eu tenho... Não, brincadeira. Eu acho assim, se o aluno ele se responsabilizar pelo envio do arquivo dele com qualidade, legível, né, e se desfocada, eu acho que é aceitável, certo? Agora ele também tem que assumir a responsabilidade de anulação de uma questão, em caso tiver, ou de diminuição de pontuação por conta disso, entendeu? Então, aqui a gente poderia, então, entrar nesse meio termo, né, Marco? E tentar, quem tem essa facilidade de envio aí via o Word, enviar, e o pessoal com essa responsabilidade que você falou, né? De tentar enviar um negócio legível, certinho, para não ter problema, né? E aí, uma vez a correção, se o cara mandou ilegível, a responsabilidade é dele. Concordo. E se Marcos também quiser todo um texto para ele, eu posso mandar tudo em texto. Aí eu digito. Tudo com manuscrito digitado, com palavras, não com números. É diferente. Aí eu mando para ele digitadinho. A nossa intenção de ser digitado era justamente para não prejudicar a nota de vocês, entendeu? Porque... Não, Marcos, mas você foi muito infeliz em falar essa comparação com o TCC. Você me perdoa. A gente sabe que tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade, até o celular, talvez o celular não tenha uma boa qualidade na resolução, e aí às vezes tira foto de uma questão inteira, outros tira foto da questão da página inteira, aí quando você amplia, fica desfocado. Então, essa era a intenção, entendeu? Não é dar trabalho, nem dificultar, mas de facilitar e não ter um índice de reprovação grande por conta disso, entendeu? E por que você comparou com o TCC?
gente está num serviço digital. A gente precisa se focar, certo? Nessa parte digital. Mas se vocês acham que fica melhor dessa forma, assumindo a responsabilidade do seu envio, né? Cada um por si, a mim não tem problema também não, entendeu? Alguém colocou antes aí, caso esteja ilegível de qualquer professor, de qualquer pessoa, que alguém desse feedback, ó, tá ilegível, mande novamente ou faça outro. Alguém colocou, não sei quem foi, um professor aí, alguém, um aluno, um colega. Entenda, Cleves, que a correção ela começa feita após o prazo de envio. Tem um prazo de envio. Uma vez que enviou, né? Fechou Para o prazo. que o aluno ele tenha esse tempo de refazer essa atividade. A gente não tem como ficar corrigindo e mandando de novo para o discente para que ele refaça. Entendeu? A gente pega para corrigir e ali já foi enviado o prazo já. Certo? Entendi. O primeiro dia que vocês postaram, eu respondi. Só não tinha como digitar. Ô, pessoal, não sabia nem se podia digitar, não. então, assim, já está chegando quase no horário, para a gente não perder muito tempo aí, já chegando a uma conclusão disso, né? Então, pode ficar do jeito que foi sugerido aí, então, de pessoal se responsabilizar, né? Pelo envio aí, se tiver ilegível, que ele assuma a responsabilidade. E aí sim, porque, como o colega falou, né? Tem um prazo, né? Tem um prazo hábil de entregar essas atividades. Nesse caso, é necessário a gente colocar a fatoração quando a gente está fazendo digitado? Ou se a gente já colocar o valor de, por exemplo, 32, um exemplo, tá? 32 é igual a 2 elevado a 5, por exemplo. A gente já pode colocar assim, ou é necessário a gente colocar que a gente fatorou? Não, creio que não, né? Vai ter muito trabalho para colocar todas as fatorações aí. Pode descrever, né, que você fez a fatoração e explica. O cara escreveu lá porque ele soube fatorar, né? Eu acredito que não teria. Então eu vou deixar do jeito que tá, porque realmente é complicado você colocar, né, tem algumas facilidades lá no Word, realmente tem, dá para fazer, né? Mas algumas coisas realmente, tanto que minhas respostas ficaram em 11 páginas, entendeu? Ficaram em 11 páginas, ficaram acho que ficou bem extenso, sabe? Mas eu deixei tudo bem estruturado de acordo com o que eu fiz. Se fosse na mão, seria muito melhor, na minha visão. Mas como a orientação foi feita de digitar, eu segui a orientação de digitar, né? Eu entendo, claro, os colegas aí, né, com a dificuldade, por causa do tempo mesmo, e eles têm razão, na minha opinião, também, entendeu? E também entendo que tem que existir a questão da responsabilidade, da qualidade da imagem, né, do que a gente está enviando. Isso. Então, pessoal, mais algum questionamento, alguma coisa a mais? Marco, tem algo mais a dizer? Não, professor, a gente está aqui para colaborar, né? E assim não foi só uma decisão, né? Nem minha, nem do senhor, foi uma decisão conjunta, né? Inicialmente, você lembra também que eu até comentei com vocês, né? Falei que o pessoal vai ter muita dificuldade nisso aí e tal. Vocês questionaram a questão de realmente a correção, entendi o lado de vocês, realmente é muita coisa para corrigir, né? Mas assim, que bom que aqui a gente reuniu o povo e chegou a um denominador comum, né? Que é o que tem que ser feito, né? As coisas não vêm prontas, mas sim a discussão ela é essencial. Eu agradeço por sua compreensão, agradeço o Marcos também. Então, pessoal, dito isso aí, então, se não tiver mais nenhuma dúvida, nada, eu vou parar a gravação e encerrar a aula de hoje, tá certo? Obrigado, professor. Obrigado a todos. Aí eu vou pedir para vocês ter o foco aí, fazer direitinho essas atividades, procurar fazer de forma legível para facilitar também o pessoal nas correções, que vai ser muito complicado para eles também, ver o lado deles, tá, pessoal? Assim como a gente está vendo o lado de vocês. E aí é focar, estudar. Eu sei que a disciplina ela é rápida, tem que fazer as atividades e tudo, mas é assim, em frente, tá? Seguir em frente e pronto. Vou parar aqui a gravação. Então, boa noite a todos aí, viu? Fica na paz. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor.